O livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz que nós devemos ser testemunhas do Senhor Jesus, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é importante a expressão que aparece ali, quando ele diz que, vindo sobre nós o Hagio Pneumatos, ou seja, o Espírito Santo, então nós seríamos para ele, Deus, a expressão que aparece ali, Mou martires, ou seja, meus mártires. Isso fala muito com a igreja nessa época em que se cumpre a palavra de Deus, por exemplo, Isaías 59:13, nos tribunais humanos, em sua grande maioria, segundo Isaías 59:13, não pode entrar lá a verdade, não pode entrar lá a justiça, não pode entrar lá o direito, porque eles estão fundamentados no engano, e essa mesma passagem coloca que o Senhor se entristeceu muito com isso. Esse fato dele dizer que vocês são meus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, dizendo que nós somos dele. Nós não então podemos falar o que quisermos, ser o que quisermos, nós somos dele, comprados pelo sangue do Senhor Jesus, somos propriedade dele para cumprirmos o propósito dele, que é o compromisso com a verdade no meio de uma sociedade que está sendo destruída pelo engano, pela mentira. Então vocês são meus arautos para falar a verdade, para demolir a mentira. Então essa expressão também, mo martires, ou seja, o mártir era aquele indivíduo que ele estava de tal forma comprometido com uma causa que ele daria sem problemas a sua própria vida. Foi a realidade de um grande número dos profetas e apóstolos também. Então, o crente, ele vive num mundo onde o diabo trabalha mais do que nunca para que a mentira ela seja introduzida na família, no governo, no estado, na empresa, no mercado, na sociedade como um todo e na igreja, no lugar da verdade. Então, aonde estiver a mentira sendo emplacada, ali está também o mártir, o homem de Deus, usado por Deus para que a mentira não prevaleça. O mundo, na sua conduta de oposição a Deus, ele perfaz a ideia de um tribunal, na sua expressão pecaminosa, nos vários segmentos humanos, né? Você tem a ideia de um tribunal que quer destruir a verdade e tornar a mentira um padrão, e tornar a mentira institucionalizada. E quando nós vemos tudo isso acontecendo nos nossos dias, as N narrativas sendo construídas exatamente para desconstruir a verdade. O apóstolo Paulo, a exemplo de Estevão, que estava ali no capítulo 6 de Atos, depondo contra o engano, Paulo, no capítulo 24 do mesmo livro de Atos, também colocando isso, né, a realidade da verdade. Ele usa o termo ali, apodeixei, quando ele coloca que a minha palavra, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Então, esse apodeixei também ligado ao fator que é o Espírito Santo, ele está colocando que é no poder de Deus que o crente vive, expressando e praticando a verdade no universo onde as pessoas, elas amam e praticam a mentira. E para concluir, quando falamos que o mundo ele perfaz nos seus vários segmentos humanos a ideia de tribunais querendo condenar a verdade para institucionalizar a mentira, na verdade, o mundo que faz isso não percebe, não lhe ocorre aquilo que está lá em João capítulo 16, quando Jesus diz que o príncipe deste mundo está julgado. Então eles acham que estão julgando a verdade, mas na verdade eles já estão julgados. E o arauto da fé, o homem de Deus, a mulher de Deus, nesse universo de narrativas em favor da mentira e contra a verdade, que estão preparando o mundo para receber o anticristo, a exemplo de várias situações na Bíblia. Se pega ali o capítulo 6 de Atos também, né? Quando Ananias e Safira entram num consenso em favor da mentira,
Então o apóstolo Pedro, usado por Deus, coloca para eles: vocês terão que morrer, porque vocês queriam introduzir a mentira na igreja em prejuízo da verdade. E tudo isso prepara o mundo para receber o anticristo, um mundo alienado, né? Naqueles termos de Isaías 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem, ao bem chamam mal, a luz chamam trevas, as trevas chamam luz, ao amargo doce e ao doce amargo. Esta é a realidade da humanidade sem Cristo. E é contra toda esta realidade milenar do engano que o homem de Deus, que a mulher de Deus está convocado a viver esse depoimento que ninguém pode derrubar, porque eu apodensei lá de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, é exatamente um termo que diz que a verdade é defendida de tal forma que ninguém pode se sustentar contra ela. A ideia do apodensei é exatamente isso. É defendida com tanta eloquência, com tanta propriedade, que nem todo o inferno, os homens, o mundo inteiro, com suas narrativas, podem se sustentar contra a verdade por um motivo muito simples. Jesus, quando ele coloca que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele coloca a verdade não como um ponto de vista, não como uma expressão filosófica, não como um conceito, quando ele diz que ele é a verdade. Ele diz, ego em mi aletheia, ou seja, eu sou a verdade. Então, a verdade é a pessoa do próprio Cristo, e é porque o crente, ele traz consigo esta vivência com o próprio Deus, que é a verdade, é que ele é invencível em qualquer manifestação da mentira. Que Deus te torne cada vez mais, te consolide cada vez mais como um arauto da verdade. Deus te abençoe.